Olha só, o estresse térmico é um dos fatores de maior impacto econômico na eficiência da produção leiteira de um rebanho. Isso porque, em condições não propícias para o conforto, o gado sente mal-estar e o resultado é baixa produção. Ou seja, evitar o estresse térmico em vacas leiteiras é fundamental. Quem vai explicar melhor para a gente é a professora do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Lavras, a Nádia Gomes Alves. Professora, bom dia. Seja bem-vinda aqui com a gente primeiramente, tudo bem? Tudo bem, Felipe? Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de participar aqui do programa. Seja bem-vinda mais uma vez, viu, professora? Bom, vamos lá. Por que o conforto térmico é tão determinante para o desempenho produtivo e até reprodutivo das vacas leiteiras, professora? Então, Felipe, a gente precisa entender o seguinte: nós estamos, numa região tropical e nós temos meses de verão muito quentes e os animais que nós utilizamos para a produção de leite, na sua grande maioria, são animais de raças europeias. Essas raças elas não foram desenvolvidas em climas tropicais, elas não estão adaptadas às condições tropicais. E, em consequência disso, elas sofrem por efeitos do alta temperatura, alta umidade, que geram estresse térmico nesses animais. Consequentemente, eles acabam desenvolvendo mecanismos fisiológicos para adequar o seu metabolismo. E isso resulta em uma diminuição tanto da produção de leite quanto em prejuízos, para a reprodução. Muito bem. A gente, para entender melhor e destrinchar um pouquinho então, para a gente entender o que acontece ali com o metabolismo e com o comportamento das vacas quando tem uma temperatura, uma umidade também acima do ideal. E por falar nisso, também aproveitar aqui para pegar um gancho, o que a gente pode considerar ideal para um conforto térmico das vacas? Existe ali uma ambiência, uma temperatura, digamos assim, pré-determinada que seja o ideal? Sim. Então vamos lá. Primeiro a gente precisa entender o que é o normal, Quais são os parâmetros fisiológicos normais de uma vaca leiteira. Então ela vai ter a temperatura corporal ali em volta de 38, 39 graus, e movimentos respiratórios em torno de 10 até 30 movimentos por minuto. Quando a temperatura ambiente, a umidade do ar está muito alta, isso gera um desconforto. Nós podemos medir esse desconforto por um índice, que é o índice temperatura-umidade. Ele é calculado de forma a considerar tanto a temperatura quanto a umidade relativa do ar. E quando o índice temperatura-umidade ultrapassa 68, o número de 68, as vacas já começam a sentir os efeitos do estresse térmico. Aqui eu estou falando principalmente de animais de raças europeias, como é o caso, por exemplo, da holandesa, que é a raça mais difundida aí no mundo. E quando o índice temperatura-umidade chega a 72, esses animais já estão sob efeitos de estresse térmico severo. Ok, Felipe? E o que a gente observa no animal em efeito de estresse térmico severo? Bom, nós vamos observar que esse animal ele reduz o consumo de alimentos e ocorre também uma redução na absorção de nutrientes. Esse animal procura por sombras, ele também vai ter uma aparência ofegante, A gente percebe que o animal está sofrendo com o excesso de calor, tá? Então, são várias alterações assim que a gente consegue perceber em um animal em condição de estresse térmico. Muito bem. E aí, por curiosidade, existe diferença entre as raças utilizadas para a produção de leite, quando a gente fala aí em suscetibilidade de estresse térmico por conta desse calor? Existem raças mais sensíveis, digamos assim? Sim, isso é muito interessante. Existe uma diferença entre as raças europeias, como eu falei, a exemplo da holandesa, e outras também, como por exemplo a raça pardo suíço, a Jersey, que são raças que foram desenvolvidas em climas temperados, e as raças de origem zebuína, os indianos, como por exemplo o Gir e até mesmo os mestiços entre o holandês e o Gir, que é o girolando. O que acontece? Os animais zebuínos, eles são mais adaptados às condições tropicais. Eles têm a pele mais fina, os pelos são mais claros, menos espessos, e ao longo da evolução, eles conseguiram desenvolver também genes de termotolerância. Então, por isso, esses animais são mais resistentes ao estresse térmico. Não quer dizer que eles não sofram de estresse térmico, mas eles são mais resistentes do que as raças europeias.
Bom, vamos agora então começar a passar aqui a dar algumas dicas para quem está nos assistindo. Eu imagino que dentro de uma propriedade, sistemas de ventilação, de resfriamento, sejam algumas tecnologias que os produtores hoje podem investir para garantir um pouco desse conforto ao rebanho, né? É apenas uma das tecnologias aí de estruturas que podem entrar aí como uma solução para mitigar, né, esse calor, não, professora? Sim. O que nós podemos citar? Como você mesmo falou, Felipe, é questão de instalação de ventiladores e aspersores, tanto nos galpões de confinamento, quanto na sala de ordenha e no curral de espera. Nós também precisamos pensar que o animal precisa ter água em abundância e de qualidade, água fresca à disposição o tempo todo, porque o consumo de água vai aumentar nos meses de verão. Nós precisamos pensar, por exemplo, num sistema de pastejo. O ideal é que as instalações onde os animais receberão suplementação ou a sala de ordenha não fique tão distante do piquete para que o animal percorra uma distância pequena, né, entre o piquete e a sala de ordenha, por exemplo. Nós precisamos pensar também na dieta, formular dietas que não vão aumentar a carga de calor metabólico do animal. Isso a gente consegue utilizando, por exemplo, uma fibra de boa qualidade, adicionando gordura na dieta, porque a gordura ela é rica, né, em calorias, ela, ao mesmo tempo, ela reduz a geração de calor metabólico, porque ela não é fermentada no rumen. Então, isso são alguns exemplos de manejo que a gente pode fazer. E, além desses exemplos de manejo, nós podemos pensar também em tecnologias reprodutivas que vão nos auxiliar, assim, para driblar esses efeitos do estresse térmico. Ok? Como, por exemplo, métodos auxiliares para detecção de cio, ou até mesmo o uso de inseminação artificial em tempo fixo, que elimina a necessidade de detecção de cio. Nós podemos citar a transferência de embriões, porque ao transferir um embrião, eu estou transferindo um embrião já com 7 dias de desenvolvimento, que é muito mais resistente aos insultos ambientais do que um embrião que está anterior, né, no desenvolvimento, o embrião de 2 células, de 4 células, ok? Então, existem algumas tecnologias que nós podemos adotar, tanto a nível de fazenda, né, manejo, quanto na parte reprodutiva desses animais. Muito bem, professora. E vale a gente reforçar aqui, né, que muitos produtores enxergam, quando a gente fala sobre instalações, sobre esses investimentos, algo como um custo e não como um investimento. Mas é preciso a gente lembrar que existe um retorno econômico a partir desses investimentos, né? Sim. Quando você garante a produção, o bem-estar do animal, existe um retorno econômico a partir disso, né? Com certeza, Felipe, porque olha só, se a gente pensar que um animal estresse térmico, ele tem uma redução do consumo de alimentos, consequentemente, ele vai ter uma redução na produção de leite. E se a gente pensar do aspecto reprodutivo, né, nós vamos ter vacas que apresentam menos sinais de cio, então o cio vai ser mais difícil de ser identificado. Nós vamos ter um aumento na perda embrionária precoce. Então, nós vamos inseminar um animal, e esse animal, se ele ficar gestante, ele vai perder esse embrião. E aí nós vamos ter que inseminar de novo, fazer todo o processo. Nós temos que pensar também que aumenta a ocorrência de abortos durante o período de verão. É possível que haja o nascimento de crias mais fracas, né? Outro aspecto que tem sido observado é o nascimento de partos gemelares, o que em bovinos é totalmente indesejável, né? Então, assim, as perdas advindas do estresse térmico por calor, com certeza elas serão maiores do que as benfeitorias que um produtor faça. E a gente não precisa pensar em benfeitoria com grande investimento, né? Às vezes, simplesmente fornecer uma sombra para os animais, já nos sistemas de piquete, que seja uma sombra artificial, se não tiver uma sombra natural, mas às vezes são coisas simples e que podem minimizar os impactos do estresse térmico no conforto e, consequentemente, melhorar a reprodução.
E fica a dica também para quem está nos assistindo e que pretende, né, dar de repente esse ganho aí de conforto para o rebanho, que busque uma orientação, uma ajuda profissional para fazer uma avaliação na propriedade e ver exatamente, né, porque cada um tem a sua realidade, cada propriedade fica numa região do país, então é preciso buscar de fato, não existe uma receita de bolo necessariamente, né? Existem algumas dicas básicas, é claro, mas cada adaptação para cada realidade é importante, então é preciso buscar uma ajuda profissional para orientação, né? Isso mesmo, Felipe. Sempre buscar uma ajuda, como você falou, nós temos uma diversidade muito grande, né? Em sistemas de produção, em animais que são criados, às vezes raças europeias, às vezes animais mais mestiços. E então, assim, sempre buscar uma orientação do que pode ser feito naquela situação em particular, eu acho que isso é muito importante. Sempre com foco em manter, né, em dar aos animais um conforto. Porque, com certeza, se o animal estiver numa situação de conforto, não apenas conforto térmico, né, mas aqui hoje nós estamos falando do conforto térmico, mas não somente o conforto térmico, o animal com certeza vai expressar melhor o seu potencial genético de produção de leite e de reprodução. Ok? Obrigada. Tá certo, professora. Muito obrigado, viu, pela participação com a gente aqui, viu? A gente volta a conversar em novas oportunidades, com certeza. Ok, obrigada, Felipe. Valeu. Agora são 11h.